Botafogo deve ter time alternativo contra o Ipiranga na quinta-feira pelo jogo da volta, né, no estádio Newton Santos, jogo válido pela Copa do Brasil. O Botafogo tem vantagem de 2-0, só que o Botafogo vem de uma maratona extremamente desgastante e tá na hora da gente botar o nosso elenco à prova. Eu vou falar mais sobre isso depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim, estou trazendo mais um vídeo, mais um conteúdo para vocês aqui do RB em Minutos, né? Mais alguns minutinhos de RB para vocês. Lembrando que hoje eu só vou colocar esse conteúdo porque de noite, né, a gente tem a live, né? Que é o Setor N, né? Toda quarta-feira à noite. Então, por hoje, vocês só vão ver meu rosto, né? Agora, nesse momento aqui. Vou dar um descanso para vocês também da minha carinha, porque eu sei que eu canso também a beleza de vocês, mas está tudo certo. Importante é você ficar bem informado, importante é você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no fogão, ficar sabendo das nossas opiniões também e aproveita para deixar a sua opinião. Lembrando, você que está chegando aqui agora, deixa seu like aí, vamos fazer aquela brincadeira do like preventivo. Essa é uma maneira que você tem de ajudar demais a Rádio Botafogo, deixando seu like aí, porque a plataforma entende que o conteúdo aqui é de qualidade, acaba espalhando o nosso vídeo para uma quantidade cada vez maior de pessoas, e essas pessoas chegam aqui na Rádio Botafogo, se inscrevem também na Rádio Botafogo e nos ajudam aí a chegar aos 47 mil. A gente está batendo na portinha para chegar nos 47 mil, mas a gente quer chegar logo nos 50 mil. Essa é a nossa meta. Considere também tornar-se membro da Rádio Botafogo. Você pode se tornar membro por menos de R$5, galera. Não toma nenhuma Coca-Cola, não toma nenhuma cerveja no estádio. Menos de R$5, você é membro da Rádio Botafogo. Você se torna membro da Rádio Botafogo e nos ajuda pra caramba na manutenção do canal, beleza? Galera, tem dois assuntos que eu quero falar com vocês aqui hoje, mas o mais premente, o mais importante mesmo, é com relação à equipe que o Botafogo deve mandar a campo contra o Ipiranga. No treino de ontem, né, lá no Espaço Lonier, lá no nosso CT, os jogadores que foram a campo foram aqueles jogadores que não foram utilizados durante o jogo contra o Bahia e também jogadores que entraram no decorrer do jogo. Aqueles jogadores que tiveram mais minutagem durante o jogo, que jogaram mais e que também já vem apresentando um desgaste físico maior, fizeram regenerativo, né? Fizeram treino regenerativo, como deve ser, obviamente, no pós-jogo. E a gente deve ter treino normal, né? Hoje lá no CT do Lonier. Porém, o que eu estou dizendo aqui não é informação, obviamente. Estou dizendo aqui é muito mais baseado no achismo e baseado também naquilo que a gente está observando do elenco do Botafogo. Alguns jogadores do Botafogo que são extremamente importantes, que não têm reposição, precisam urgentemente de um descanso. E talvez o jogo contra o Ipiranga seja justamente a tão esperada janela. Ah, mas aí você pode falar, pô, Tasso, tá maluco? Tá valendo classificação para a Copa do Brasil. Ipiranga é o time que deu sufoco no Grêmio, no jogo de volta, né, no Estádio Olímpico, vendeu caro pra caramba, vendeu caro pra caramba a derrota, ainda foram pra disputa de pênaltis com o Grêmio e tal. Eu sei disso tudo, gente. Eu sei disso tudo. Mas convenhamos, tá? Na minha opinião, minha humilde opinião, e você pode, cara, gente, fica à vontade para discordar de mim, coloca aí, eu quero saber mesmo a sua opinião, coloca aí nos comentários para a gente saber se a gente está mais ou menos falando a mesma língua, se a gente está mais ou menos na mesma página. Eu acredito que o elenco do Botafogo hoje é forte o suficiente para não precisar utilizar os seus principais jogadores, pelo menos não de saída, contra o Ipiranga, para poder garantir uma vantagem de 2-0 que a gente conseguiu obter no jogo de volta lá. Lembrando, o jogo vai ser no nosso campo, no nosso estádio, no nosso tapetinho, com a nossa torcida, né? E eu sinceramente acho que o Botafogo tem tudo para garantir a classificação sem maiores solavancos, tá? Muita gente imaginava que a disputa contra o Ipiranga seria aquele embate difícil pra caramba, que seria aquela carne de pescoço. Eu, antes do jogo, no pré-jogo, me lembro bem de ter falado isso, eu estava esperando uma vitória do Botafogo lá no Sul, inclusive até com certa tranquilidade. E assim foi, o Botafogo venceu por 2-0. Então, com isso, né, o que eu estou querendo colocar aqui, que está na hora do elenco do Botafogo se provar, principalmente alguns jogadores
que ficam naquela, né, são utilizados no time principal, acabam sendo poupados, perdem um pouco de espaço porque outros jogadores aparecem melhor, né. Eu estou falando de jogadores como Gustavo Sauer, como Marlon Freitas, que ainda precisa mostrar muito serviço no Botafogo. Eu estou falando do zagueiro Felipe Sampaio, que entrou muito bem contra o Bahia. Eu estou falando do Luiz Segovia, zagueiro, Luiz Segovia, que tem a chance, né, de começar uma partida como titular. Ele, todas as vezes que ele entrou na vaga do Cuesta, sempre preencheu muito bem ali a vaga, sempre preencheu muito bem a posição. Eu sei que tem muita gente aqui que vai discordar de mim e vai achar que o Botafogo tem que entrar com o time titular, mas vamos lembrar, a gente tem o Ipiranga na quinta e o Flamengo no domingo, tá? Tudo bem que o Flamengo também está prensado por jogos importantes, o Flamengo tem que desfazer uma desvantagem de 2-0, né, lá na Copa do Brasil, e na semana que vem eles pegam o Racing. Então, provavelmente eles devem fazer algum tipo de manejo de elenco também. Eu acho que o Botafogo precisa entrar com força máxima contra o Flamengo e, de preferência, recuperando jogadores que estão machucados, como Marçal e Hugo. Eu não tenho certeza se a gente vai poder contar com esses jogadores até domingo, mas o mais importante é que, pelo menos, Eduardo e Tiquinho precisam desse descanso urgentemente. Adrielson também precisa. Júnior Santos também precisa. Eu estou falando aqui desses jogadores que são titulares absolutos no time do Luiz Castro. Tá muito claro isso, todo mundo percebe isso, tá? Então eu acho que o Botafogo provavelmente vai entrar com o time alternativo. Lucas Perry, na minha opinião, seria o único que não precisaria ser barrado, tá? Eu não colocaria Daniel Borges, Daniel Borges não, até esqueço o nome do nosso goleiro reserva, porque eu não quero nem lembrar mesmo, porque eu não confio nele. Lucas Perry, não, na minha opinião, não precisa ser poupado. Então a gente pode ir com o Lucas Perry. Na lateral direita, a gente tem esse problema aí, porque a gente tem o Daniel Borges e a gente corre o seríssimo risco do Daniel Borges entrar jogando contra o Ipiranga, e isso me dá calafrios, vou confessar para vocês, mas eu não duvidaria nada do Luiz Castro fazer isso, entrar com o Daniel Borges, né, jogando pela direita. Uma outra alternativa também, se ele não quiser poupar o Cuesta, por exemplo, que o Cuesta vem jogando bem, vem jogando todos os jogos, está com alta minutagem, mas ele pode manter o Cuesta, colocar o Segovia finalmente na esquerda. Cada dia menos eu acredito nessa possibilidade, porque já era para ele ter testado isso mais vezes. O Rafael vem dando conta, né, de uma forma regular, como a gente todo mundo já sabe, mas me preocupa o rodízio da defesa não ter sido feito, talvez, com um pouco mais de antecedência. O Adrielson, por exemplo, sentiu desconforto muscular no intervalo do jogo contra o Bahia, acabou substituído pelo Felipe Sampaio. No final do jogo estava tudo normal, todo mundo vendo, ele não estava nem com gelo, com nada, estava lá comemorando a vitória do Botafogo, pulando em cima dos outros, estava aparentemente normal. Tenho para mim, né, que foi somente uma precaução, só para poupar, para não correr nenhum tipo de risco de contusão, né? Então eu entraria com a zaga reserva, então eu entraria com o Lucas Perry. Não gostaria de dizer isso, mas provavelmente ele vai entrar com o Daniel Borges, entraria com Felipe Sampaio e Segovia, e na esquerda, tá? Na esquerda é muito possível que ele mantenha o Rafael, se houver a possibilidade do Marçal retornar até domingo contra o Flamengo, né? Isso tudo vai depender realmente da evolução do Marçal ou do Hugo também. Mas também não se surpreendam se ele entrar com o JP Galvão pela direita e colocar o Daniel Borges na esquerda. Aí sim, aí os calafrios vão se espalhar pela torcida do Botafogo. Tomara que ele não faça isso. Na volância ali dos jogadores que ele pode escolher como volante, para mim é muito claro que ele vai entrar com o Marlon Freitas. Por quê? Porque o Marlon Freitas tem entrado no decorrer dos jogos, mas o Marlon Freitas se achou como primeiro volante. Hoje, na minha opinião, Marlon Freitas e Danilo Barbosa talvez sejam as primeiras opções para primeiro volante no Botafogo. Aí você vai pensar, mas o Tietê, o Tietê entrou bem, né, jogando inclusive mais avançado nos últimos 2 jogos e fez 2 gols. Então, assim, talvez o Tietê vire também uma opção para jogar mais adiantado. E aí você pode ter justamente a combinação Marlon Freitas e Tietê, porém o Marlon Freitas mais na contenção, como primeiro volante, e o Tietê mais solto para participar mais do jogo. Não se admirem também se a gente tiver, né, a reestreia, o reaparecimento de Kaique, que vem treinando, que treinou também normalmente com o time principal do Botafogo, aparentemente sem nenhuma restrição mais.
Kaique pode realmente pintar. Vamos torcer para que isso aconteça, porque eu gostaria muito de ver o Kaique retornar às atividades no Botafogo. A gente precisa demais. É um garoto que estava brilhando, que estava voando quando ele se contundiu, teve aquela contusão séria no joelho contra, né, o Red Bull Bragantino. Isso para vocês verem como é que o Patrick de Paula está fazendo falta, porque nesse momento o Patrick de Paula poderia ser um jogador a ser utilizado num jogo como esse contra o Ipiranga. Gabriel Pires, que ficou de fora da relação do jogo contra o Bahia, pode pintar também. Né? Ele que pode jogar um pouco mais avançado, mais ou menos ali na função do Eduardo, obviamente que não faz, né, nem de perto com o brilhantismo que o Eduardo faz, mas ele chegou a ser testado no começo do Campeonato Carioca, inclusive, ele chegou a jogar nessa função. Contra o Fluminense ele foi muito bem, jogou nessa função também, então a gente pode ter o Gabriel Pires ali. Se ele não quiser entrar com o Gabriel Pires, ele pode testar o Raí, né, que é mais jovem do que o Gabriel Pires. Na minha opinião, eu entraria com o Raí, muito mais móvel, um jogador muito mais dinâmico, um jogador que, na minha opinião, está crescendo muito também. Na direita a gente não deve ter surpresa, acredito no Sauer como titular, entrando como titular, lembrando o Sauer todas as vezes que entrou como titular, vem dando conta do recado, vem jogando muito bem, tem aquele problema realmente na recomposição, mas se você tiver o Marlon Freitas, se você tiver o Tietê, né, a possibilidade de você ter o Sauer jogando, porque teria uma cobertura bem feita para ele, aumenta, né, substancialmente. Na esquerda, né, o Luiz Henrique provavelmente deve começar jogando, e aí ele pode tanto alternar Luiz Henrique ou Vitor Sá, né? Porque o Vitor Sá foi titular nos últimos 2 jogos, mas o Vitor Sá não foi bem contra o Bahia, foi muito bem contra o César Valerro, foi um dos melhores em campo, se não o melhor em campo, mas não foi bem contra o Bahia, né? Voltou a mostrar aquelas limitações que ele sempre mostrava e uma movimentação diferente da que ele teve contra o César, onde ele buscava muito mais fazer o facão, se movimentar pelo meio, da defesa do time adversário, por trás das linhas, e acabou sendo premiado com um gol justamente porque se movimentou para achar esse espaço, para achar essa posição. Contra o Bahia a gente não viu o Vitor fazendo isso, foi aquele Vitor que a gente vinha reclamando há uns tempos atrás. Luiz Henrique entrou também, não foi muito bem. Também existe a possibilidade do Carlos Alberto, não vamos descartar essa possibilidade. Carlos Alberto está lá, está treinando. É uma das possibilidades? Sim, é uma das possibilidades, a gente tem que sempre que contar com essa possibilidade. E na frente, para dar justamente merecido descanso para o Tiquinho, que vem se colocando como um dos jogadores mais importantes do Botafogo, porém, nos minutos finais dos jogos, nos últimos 15 minutos de todos os jogos, você vê que o cara fica pregado, completamente pregado, porque não tem ninguém que reveze com ele, pelo menos a gente não sabe se tem, mas eu entraria com o Janderson, né? Queria ver o Janderson começando o jogo desde o início. Gostei da movimentação dele contra o César Valerro. Pode ser que ele entrando contra o Ipiranga, ganhando essa grande chance de se firmar, né? Como o jogador ali que pode ser a sombra do Diquinho, ele entra e dê conta do recado. Lembrando, o Janderson tem 23 anos de idade, já é um jogador, ele é muito forte. Eu vendo assim ao vivo o Janderson no estádio ali, eu fiquei surpreso com o tamanho dele. Realmente, eu não esperava que ele fosse um pouquinho mais mirradinho. Na hora que eu vi o Janderson entrando, eu falei, porra, esse moleque é desse tamanho? 23 anos, mas desse tamanho? Pô, achei muito interessante. Vamos esperar que o Janderson possa entrar e, de repente, né, corresponde. O mais importante é o seguinte, mesmo que esses jogadores mais importantes do Botafogo, Danilo Barbosa, Cuesta, Adrielson, Eduardo, Tiquinho, mesmo que eles não saiam jogando, o próprio Júnior Santos também, mesmo que eles não comecem jogando, que eles estejam no banco. Tá? Seria muito importante, porque se o caldo começar a entornar ou ameaçar a entornar, né, você tem sempre a possibilidade de recorrer a esses jogadores e tentar reequilibrar as coisas. Tomara que a gente não precise disso e que o time dito alternativo do Botafogo ganhe minutagem, ganhe rodagem e dê conta do recado. Afinal de contas, gente, 2-0 contra o Ipiranga, você só precisa manter esse resultado. A gente precisa acreditar que esses jogadores sejam capazes de dar conta do recado, beleza? Olha só, eu não ia falar sobre esse assunto, não. Eu estava pensando justamente em falar somente sobre o Botafogo. Aliás, só para concluir o assunto time alternativo, eu quero saber a sua opinião, qual seria a sua escalação para o jogo contra o Ipiranga na quinta-feira, né? Que time que você mandaria a campo? Coloque aí nos comentários para mim, que
A gente bate aquele papo depois nos comentários. Então, voltando, eu não ia comentar sobre esse assunto. Obviamente que o assunto gerou uma polêmica muito maior, né, muito maior do que deveria, mas eu estou falando aqui de um assunto bônus que eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou tratar esse assunto com a seriedade que ele merece, tá? Porque não tem como ser diferente. Eu vou perguntar para vocês se vocês se lembram desses dois personagens aqui, ó. Né? Se você está assistindo o programa no momento que ele está estreando, né, você pode colocar aí nos comentários aí se você se lembra de quem são esses dois personagens, né? Para você que estava lá, né, nos anos 70, nos anos 80, anos 90, porque é um programa que, né, passou décadas e décadas a fio na TV aberta brasileira, principalmente no SBT, Turma do Chaves, né, o Chaves. Esses dois personagens aí que eu coloquei na tela para vocês são o Senhor Barriga e o Nhonho, né? Para quem não sabe, Nhonho era filho do Senhor Barriga. Senhor Barriga era um cara, um empresário, né? Dono de imóveis, ele era dono praticamente de todos os imóveis da vila onde o Chaves morava. Ele é dono do imóvel que a dona Florinda morava, dono do imóvel onde o professor não, onde o seu Madruga morava, pai da Chiquinha. E o seriado Chaves, né, goste você ou não, fez parte da infância de muita gente, da maioria das pessoas no Brasil, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma memória afetiva com esse seriado muito gostosa, porque eu sempre assistia muito com meu pai adorava, meu pai gargalhava, via sempre as mesmas piadas, todo mundo sabe, a gente vê sempre as mesmas piadas, um bando de gente já bem coroa mesmo, vestido de criança, fica uma coisa bem ridícula, mas fica engraçado justamente por causa disso, porque é ridículo, tá? E eu acho que é a palavra que eu quero utilizar. O Nhonho e o Senhor Barriga, talvez algumas pessoas não saibam, mas ele é interpretado, os dois são interpretados pelo mesmo ator, que é o Edgar Vivar, né, que é um dos atores do Chaves, da Turma do Chaves, que ainda está vivo, está com 74 anos, mexicano, né, tal. E o Edgar Vivar, né, ele tinha o Nhonho, na verdade, como um personagem secundário, porque nem sempre o Senhor Barriga ia até a vila cobrar o aluguel. Então não era um personagem assim de primeira prateleira, não é um personagem que todos se lembram assim de rir, né, do seu Barriga. Na verdade, as pessoas só riam do seu Barriga quando ele levava as pancadas do Chaves, ou seja, ele só é engraçado quando leva pancada, só é engraçado quando se dá mal. É uma espécie de uma escada, né, que a gente fala no humor. E Nhonho, assim, para poder completar a grade, eles colocavam Nhonho, e principalmente naqueles episódios onde tinha escolinha do professor Girafales, que aparecia as crianças ali, o Nhonho não ia muito à vila, né? De vez em quando aparecia na vila. Mas eu duvido que alguém aí vá se lembrar de alguma passagem extremamente engraçada, que vocês riram de doer a barriga do Nhonho. Né? Ninguém, não tem, simplesmente não tem. É um personagem que está ali, personagem que fazia parte ali outra escada, é uma escada para as crianças, né, digamos assim. Eu tô falando isso, vocês devem estar se perguntando por que esse cara tá falando de Nhonho? Por que esse cara tá falando de seu barriga? É que o episódio, né, do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, né, me lembrou muito esses dois personagens, né? Tá lá o Landim, que é o Nhonho, que é o ricaço, né, que é dono da parada toda lá, cobra aluguel de todo mundo, né, cobra aluguel de todo mundo. Ele que é o rico, né, ele que manda em tudo lá. O Nhonho é o Nhonho, é só um bobalhão, um personagem secundário que ninguém se lembra, e quando ele aparece, você sabe quem é, você, né, reconhece, mas ninguém dá a menor importância, né, para o que ele fala, para o que ele faz, porque ele não tem graça. Então é mais ou menos isso. O presidente do Fluminense, com a besteira que ele falou, e ele sabe que ele falou besteira porque ele é advogado. Então, na verdade, ele estava só fazendo aquela piadinha para jogar para a torcida, para jogar para a audiência, né, para tentar arrancar alguns risos da plateia, risos fáceis da plateia. Ele conseguiu o que ele queria, a atenção que ele queria, né, deram o palco que ele queria. O Botafogo emitiu uma nota, na verdade foi o Tário Arruda que emitiu uma nota, na minha opinião, uma nota ruim até, porque se você responde, né, com ironia da maneira que o Botafogo respondeu, que o Tário Arruda respondeu, na verdade você acaba fazendo o papel de escada para escada. Então é até pior. Mas aqui, fica só, né, nesse nível de comentário. O Nhonho, né, que é o secundário do seu Barriga, né, do Edgar Vivar,
apareceu para fazer a gracinha dele, tentou soltar uma piada, né? Chamou atenção por 15 minutos e vai voltar de novo para o ostracismo, porque ninguém se importa, ninguém leva a sério, não tem nem por que levar a sério, né? A tremenda bobagem que ele falou. Beleza? Deixa seus comentários aí sobre o nhonho, o nhonho do futebol carioca. Deixa seus comentários aí também sobre o time do Botafogo, que você acha que vai a campo contra o Ipiranga. Deixa seu like se você gostou desse conteúdo. Se inscreva aqui na Rádio Botafogo. Considere tornar-se membro do canal também. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço, gente. Tchau.